O Gonçalo Monteiro e o Paulo Catarro fazem-me companhia nesta manhã. Bom dia aos dois. Paulo Catarro, naturalmente, e já antevíamos isso com o reencontro entre Mourinho e Real Madrid, que voltassem este tipo de notícias, acabam por mexer com a preparação do jogo ou não? Bom dia. Não, o Mourinho é muito experiente, já calculava que isto ia acontecer. Ele próprio disse sobre este assunto que esteve para ir para Madrid ver uma partida que já não vai há 10 anos desde que deixou, ou há mais de 10 anos desde que deixou o Real, quando era treinador da equipa, e que ia precisamente assistir a um encontro. Quando foi chamado pelo Benfica, frisou esse ponto para assumir o lugar que era até aí de Bruno Lage. E, portanto, com o encontro na fase de Liga e, sobretudo, depois de se conhecer esta eliminatória de play-off, obviamente que se iriam acentuar notícias sobre esta situação, até pela forma como o Benfica venceu o Real Madrid nessa última jornada. O Benfica foi claramente superior. O Real Madrid está com um treinador interino que não convence ninguém, nem os jogadores, nem o presidente, nem os adeptos, e por isso a especulação é muita. E obviamente que Mourinho deixou cartaz em Madrid e é um dos treinadores mais conceituados na Europa, por isso mesmo vai ser até final desta eliminatória. Obviamente que isto vai ser assunto, mesmo que não tenha substância efetiva para que exista. Não sei se tem ou não, para já a informação que tenho até agora não existe realmente nenhum contacto formal. Até a notícia própria hoje do AS diz que o presidente do Real Madrid e o José Mourinho agora não têm os contactos telefónicos. Estamos numa época em que, nesta altura, quando se quer falar com alguém, fala-se, não é? E então a este nível. Portanto, isto não faz qualquer sentido. Mas também esta notícia levanta a possibilidade de Gonçalo, aproveitando o facto de estar em Portugal, que Florentino Pérez tente convidar José Mourinho, quiçá para um café, para um jantar, para um encontro onde até se possa falar dessa possibilidade. Nesta fase, achas que José Mourinho aceitaria estar com Florentino Pérez, independentemente de ter um carinho especial pelo presidente do Real Madrid e até serem amigos, mas nesta fase arrisca sempre a haver uma fotografia, a haver um relato de alguém que os vê juntos. Achas que Mourinho arriscaria? Bom dia aos dois, bom dia também lá para casa. Sei, acho que não faz muito sentido estar agora a reunir com o presidente da equipa rival. Uma coisa é estarem juntos, por exemplo, no estádio, isso. E acho que até é normal, mas não é muito invulgar nós estarmos a falar e a comentar de notícias que vão ligar novamente Mourinho ao Real Madrid. Mesmo antes desse embate que Mourinho teve com o Real Madrid, já se falava, um grupo de adeptos falou da questão de que o balneário estava em tormenta quando o Xabi Alonso ainda estava à frente do Real Madrid. E logo que ele foi despedido, logo o Xabi Alonso. Sim, não, antes, mesmo antes disso, falava-se do balneário estar muito desorganizado e era preciso alguém com uma mão firme, e um adepto qualquer lançou logo para... Não era qualquer, conotado ao Real Madrid, lançou o nome de Mourinho. Se me perguntas se faz sentido, não sei. Por exemplo, a notícia do AS, eu não creio que corresponda à verdade, porque diz, o jornal AS fala na cláusula de 10 dias e a custo zero, saída a custo zero. Eu creio que até foi o Pedro Sousa que trouxe aqui que não é um valor acima disso, 3 milhões e tal. São 3 milhões de euros. São 3 milhões de euros, sim. Pelo menos a notícia tem esse facto que não corresponde à realidade, poderá ser um lapso de quem a escreveu, obviamente, porque fala-se em poder haver uma rescisão sem indenização. Diz que aqueles 10 dias pós término da época ele pode sair a custo zero. E não é verdade, porque existe uma cláusula de rescisão que é bidirecional. Mas pronto, nesse sentido, volta-se a insistir aqui O José Mourinho pode, de modo próprio, ele pagá-la, não é? E querer ficar livre do compromisso. Sim. É uma cláusula muito barata para um treinador como Mourinho. Mas eu não sei se corresponde à verdade. Passaram 13 anos desta relação de Mourinho e Real Madrid.
E eu acho que, apesar de tudo, não é por 1 ou 2 jogos em que tu possas fazer muito sucesso contra o teu rival, e eu acredito que o Benfica pode mesmo enganar o Real Madrid, porque este Real Madrid tem aqui pouca consistência, mesmo a 2 jogos sendo muito difícil. Eu acho que o Benfica pode mesmo fazê-lo, mas não nos podemos esquecer que, nesta altura do campeonato, no campeonato português, o Benfica não está bem ainda. E, portanto, está em terceiro lugar. E tu estás a olhar para o Real Madrid e vir buscar o treinador que está em terceiro lugar da Liga só pelo histórico do passado, não é pelos resultados do presente. E por isso é que eu acho que não faz muito sentido essa conotação. Se é pela boa relação que eles têm, que neste momento... Uma espécie de modus operandi de Florentino Pérez, não é? Gosta sempre de ir buscar treinadores que já passaram por lá, não é? Sim, é verdade. Tem alguns casos... Sim, no caso do Zidane, do Ancelotti, todos eles ganharam Champions. Aliás, as Champions e em número... Aliás, o Zidane até foram as 3 seguidas. E é a tal Champions que falta a Mourinho, por exemplo, no Real Madrid. Pode ser um projeto que esteja inacabado, mas se me perguntares, faz sentido ir buscar um treinador que neste momento, em concreto, em termos de resultados, a performance não é ideal? Não. Na relação que eles têm, bom, isso aí já escapa ao âmbito daquilo que é, no fundo, a performance das equipas. Portanto, nesse âmbito, se for uma relação de proximidade em que para Florentino Pérez faz sentido ir buscar alguém que conhece de trás, bom, isso aí já escapa a qualquer análise, não é? Essa ordem de ideias não ia buscar nenhum treinador que não estivesse à frente dos respectivos campeonatos. Não é? O Guardiola, por exemplo, também está em segundo lugar e o ano passado também não foi campeão e está bastante distante. Sim, mas apesar de tudo, nos últimos 10 anos... Mas a questão não é dos últimos 10 anos, a questão é realmente do histórico e da capacidade que os presidentes reconhecem ou não nos treinadores que vão tentar contratar. Achas que esta questão não entrará na cabeça de Mourinho, independentemente de ser mesmo o plano de Mourinho voltar ao Real Madrid, lá está, quiçá apontar uma Liga dos Campeões que acredito que queira conquistar, ou que seja algo que ficou, um amargo de boca que ficou dessa passagem do Real Madrid, ou mesmo que não seja esse plano, o simples facto de voltar a ser apontado ao Real Madrid, calculo que Mourinho goste, quem não gostaria, não é? Estamos a falar de um dos melhores clubes do mundo. Achas que isso entra na cabeça de Mourinho na preparação do jogo de amanhã? Mourinho já tem pouco a provar pelo currículo que tem, mas nesta fase foi colocada em causa a capacidade de Mourinho ser o Special One. Achas que entra na cabeça de Mourinho que amanhã tem de provar que ainda é o Special One? Não, neste momento acho que não. Aliás, eu acho que essas dúvidas, se existissem algumas, que eram, a meu ver, eram poucas, de algumas pessoas bem identificadas, ficaram dissipadas no jogo anterior, em que o Benfica, numa situação muito complicada, acabou por vencer da forma que se viu o Real Madrid. Aqui o José Mourinho está focado, obviamente, em tentar uma missão que eu acho que ainda é mais complicada. Jogar uma eliminatória a 2 mãos, com a segunda mão em Madrid, é muito, muito complicado para qualquer equipa, não é só para o Benfica. Nós sabemos bem o que o Real Madrid é capaz de fazer na Liga dos Campeões, mesmo quando está um pouco menos efusivo a nível interno, embora esteja neste momento até a líder, enquanto o Barcelona não jogar hoje, e se mesmo que o Barcelona ganhe, está a 1 ponto do primeiro lugar. Portanto, acho que ele está focado sobretudo em tentar aquilo que para muitos é uma missão quase impossível, de eliminar o Real Madrid. No final da época, se me perguntarem se o Real Madrid quiser mesmo, o José Mourinho diz que não, acho que isso não vai acontecer. Como ele diz, não se diz não ao Benfica, também não se diz não ao Real Madrid, como é óbvio, e parece-me que aí até o próprio Rui Costa acho que iria entender a decisão do próprio José Mourinho. Mas isto, como disse, estamos neste momento numa fase de pura especulação, até pelo ambiente muito de insatisfação que se vive no seio do próprio Real Madrid. E eu acho que esta eliminatória, enquanto não for ultrapassada, isto vai ser o prato forte do dia-a-dia. Paulo, deixa-me só dizer uma coisa. Eu ouço isso muitas vezes, mas vamos lá ver. Mourinho não deixa de ser special one pelo histórico que tem. Ninguém vai retirar isso a Mourinho.
Mas Mourinho não foi conhecido por ficar em terceiro lugar. Mourinho foi conhecido por ganhar uma Champions, por ganhar uma Liga Europa, por ter troféus e mais alguns. Não ganham sempre, todos. Não ganham sempre, é verdade. Mas aquilo que eu acho que é uma crítica legítima e que eu acho que o próprio, entretanto, já foi percebendo é a performance atual não está ao nível do Special One que nós conhecemos. Não está. Porque aquilo que se espera quando Mourinho chegou ao Benfica é ele estava a um ponto da liderança, vai dar a volta ao texto, está em primeiro e vai arrasar. Sim, mas o Benfica com ele, como ainda esta semana saiu esse comparativo, o Benfica tem mais pontos do que o ano passado.